Cidade. Painel com o professor Marco Aurélio. Professor Marco Aurélio Freire já conosco e tivemos o pedido de investigação contra Eduardo Bolsonaro. Esse pedido foi feito pelo Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, aceito pelo ministro Alexandre de Moraes. Então a investigação está aberta no Supremo Tribunal Federal. O que está em investigação, professor? Bom dia. Bom dia, Vitor. Bom dia, Renata. Bom dia aos ouvintes do Manhã Cidade. Olha, a situação está escalando, né, como a gente diz. É o seguinte, a Procuradoria-Geral da República, o promotor, né, seria o mesmo papel, ele faz um pedido ao juiz, que no caso é Alexandre de Moraes, do STF, para investigar o Eduardo Bolsonaro, deputado brasileiro licenciado, que nesse momento está morando nos Estados Unidos. E tudo isso está baseado no artigo 359 do Código Penal, que é a questão de você agir contra o próprio país. Seria uma espécie de sabotagem. A ideia geral do artigo é dizer que se alguém agir contra o próprio país, pode ser punido. E aí quem vai investigar é a Polícia Federal, que vai analisar as redes sociais de Eduardo Bolsonaro, que nos últimos dias vem intensificando, né, articulações. Ele mesmo coloca lá, está articulando para fazer com que o governo americano, o Donald Trump, sancione o Moraes. Inclusive, é esse o pano de fundo da situação. O Trump, né, o governo Trump, não o Trump em si, mas o governo Trump já vem anunciando a possibilidade de fazer sanções contra o ministro Alexandre de Moraes, ministro brasileiro, e se eles fizerem, é baseado numa lei americana, a lei Magnitsky, para não errar. E essa lei diz o seguinte: você pode ficar até sem cartões de crédito, sem poder ter conta em banco, porque qualquer instituição ou empresa que negocie com os americanos, ainda que não esteja em território dos Estados Unidos, se permitir que a pessoa negocie com ela, todo mundo vai ser sancionado. E aí as empresas normalmente, para não serem sancionadas, né, desconectam a pessoa do sistema financeiro. Então há essa possibilidade. O governo americano está estudando isso, e quem falou nisso foi Marco Rubio, não foi um funcionário menor. O Marco Rubio é simplesmente uma espécie de ministro, secretário de Estado, talvez o mais importante dos ministros de Trump, né, dos secretários. Então esse é o pano de fundo, mas quem vai entrando no inquérito sabe quem é? Bolsonaro, porque como o Eduardo Bolsonaro está fora do país, ele pode se manifestar por escrito, mas como o Bolsonaro está no país também e nas redes sociais anunciou que é ele quem está financiando o filho, né, ajudando o filho, pediu até Pix, ele foi incluso nesse inquérito também, ou seja, mais uma relação aí difícil entre o judiciário e a família Bolsonaro. Agora, professor, tenho lido que diplomatas dos dois países têm buscado evitar essas sanções, né? Diplomatas brasileiros, inclusive, teriam dito a autoridades dos Estados Unidos que essa eventual sanção ao ministro Alexandre de Moraes seria algo desastroso para a relação entre os países. Do outro lado, já se fala até que, como o Gonet fez o pedido de investigação, até ele, Paulo Gonet, também poderia ser sancionado, né? O Eduardo retrucou, ele disse exatamente isso. Como o Gonet está agindo para acabar com a liberdade de expressão, enfim, essa é a fala de Eduardo Bolsonaro, então ele também poderia entrar. Ao mesmo tempo, você tem razão. O corpo diplomático brasileiro e americano, uma boa parte, está querendo evitar isso porque não deixa de ser uma medida de um país contra uma autoridade de outro país. E é nisso que está se baseando essa investigação da Polícia Federal por causa do artigo 359, né? A questão de ameaçar autoridades constituídas, autoridades nacionais. É esse o pano de fundo. É uma briga boa ainda. Não sabemos se o governo Trump vai fazer realmente isso, vai tomar esse passo. Agora, essa lei foi originalmente feita contra os russos, lá em 2016, mas de uns anos para cá ela foi ampliada e pode atingir qualquer autoridade em qualquer lugar do mundo. Os americanos podem fazer isso. Agora, se vão fazer, são outros 500. Muito bem, Muito bem, professor. Algum detalhe sobre a saúde do presidente? Olha, não, né, assim, ele realmente passou mal, né, nos últimos dias foi levado ao hospital e, assim, ele já vem com um quadro de saúde relativamente frágil em alguns momentos, e quando há um pico de pressão, algum momento mais tenso na relação política, observe, ele acaba tendo que ser encaminhado para um cuidado da saúde. A notícia é que ele está bem, mas que ultimamente a gente tem visto o presidente entrando nessa situação. E sabe por quê? Porque a temperatura política não está nada fácil. Inclusive, o presidente da Câmara andou criticando o próprio Lula nos últimos dias.
Hugo Mota manda duro recado a Lula por causa do aumento do imposto. Exatamente. Houve o aumento do IOF nesses dias e o governo recuou só de um pedacinho das medidas. Então, lá no Congresso, o Hugo Mota foi muito claro, dizendo que quem aumenta imposto não é vítima, é autor. E esse é um recado direto ao Lula, ao presidente. E tem mais. Já há dentro da casa um projeto de decreto legislativo, que é o seguinte: o governo consegue aumentar o IOF por decreto. Ou seja, não precisa do Congresso. Mas o Legislativo pode fazer um outro decreto por cima. A gente chama de decreto legislativo e ele pode suspender as medidas do Executivo. E já começaram a tramitar 2. Um na Câmara e outro no Senado. E como o Hugo Mota deu essa declaração, e Haddad já iria ele foi convocado, ele já iria para a Câmara para falar sobre imposto de renda dia 11 de junho, então provavelmente ele vai para falar de IOF também. Ou seja, o Legislativo não está nada feliz com essa medida do governo federal, e o mais provável é que acunhem Haddad e o próprio presidente, né? E principalmente para a comunicação do presidente é ruim, sabe por quê? Porque aumento de imposto, obviamente, nunca é nada, não é bom para a popularidade de ninguém. E, enfim, o governo vai precisar ver como vai se sair dessa, mas por hora, ao que parece, o Hugo Mota entrou nessa mesma onda. Olha, nada de aumento de imposto e isso tudo vai para a conta de Lula. Talvez isso explique um pouco a situação da saúde momentânea do presidente. Tomar medicação para aguentar a pressão. Exatamente. Professor Marco Aurélio Freire, muito obrigado e até amanhã. Até amanhã. Manhã Cidade. Enquete.